Então, agora, chamo ao palco o escritor Mia Couto, para os aplausos de vocês. E agora, a professora Carmen Lúcia Tindó Seco, que vai apresentá-lo devidamente. Ela é amada, essa mulher. Venham sentar-se, por favor. Bom dia. É com muita alegria, né, que eu coordeno essa mesa. Queria agradecer muito ao Mia Couto, porque sei da jornada que ele vem enfrentando desde que ele chegou ao Brasil, no dia 12 de agosto, Rio, São Paulo, e é uma coisa assim, impressionante, porque os textos dele já encantavam antes do prêmio, e agora, então, as pessoas formam filas, foi a Bienal, e com muita alegria, eu achava que o Mia Couto já tinha que voltar à nossa universidade, porque, quando o setor de africanas estava começando, ele veio aqui em 97, na Letras, e os alunos declamaram, encenaram um conto dele, O Sangue da Avó Manchando a Alcatifa, e o Mia Couto abençoou os caminhos das africanas aqui na UFRJ. E eu acho que é preciso sempre renovar isso, né? Outros escritores têm vindo, então acho muito importante que ele esteja aqui para nos abençoar de novo. Coube a mim, né, apresentá-lo. Eu acho que o Mia Couto dispensa apresentações. São entrevistas em jornal, são teses, dissertações, traduções. O mestre Google, é só entrar na internet, tem milhões de entrevistas, não é? Mas eu acho que a gente tem que cumprir, de certa maneira, esse ritual, né? E eu vou fazer assim, uma breve apresentação. Vou fazer assim, uma coisa bem rápida. Quer dizer, o Mia Couto é biólogo, mas ele mesmo diz que é um biólogo que coloca suspeições poéticas nas certezas científicas. No Globo, né, naquela entrevista que vários escritores fazem questões a ele, né, ele diz que é um poeta contador de histórias, né? Então, ele tem uma obra enorme. Ele começa pela poesia, com Raiz de Orvalho. Antes, ele trabalhou no jornalismo, então, ele passeia pela crônica, os romances, né? O primeiro, Terra Sonâmbula, que é uma obra-prima, foi considerado dos 12 melhores romances do século XX, premiadíssimo também, né? E ele tem textos também de opinião, que são o resultado de muitas intervenções em congressos que ele vem publicando. Pensatempos, e Se Obama Fosse Africano, Pensageiros Frequentes e outros textos, não é? Então, são muitos os romances, são muitos os prêmios, traduzido em vários países, e eu acho que eu vou me calar, porque eu sei que todos estão aguardando, ansiosos, a fala do Mia Couto. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu tenho que dizer, vou contar um pequenino episódio para depois introduzir este sentimento que eu tenho, que é um sentimento que me ocupa, que me invade sempre que eu estou no Brasil. Como vocês sabem, o Brasil conhece mal aquilo que a gente chama de África, que são muitas Áfricas, e conhece mal Moçambique. Está melhorando, eu acho que sim, acho que alguma coisa está fazendo, mas, em geral, o cidadão comum com quem eu cruzo na rua, quando eu falo de Moçambique, há ali uma espécie de uma nuvem que passa no olhar da pessoa, e eu vejo que não se sabe. Então, eu estava em São Paulo há umas 3 semanas atrás, e eu era o último cliente num restaurante que estava sendo servido pelo último dos funcionários, dos empregados, e por causa dessa solidão, esse empregado ficou junto à minha mesa, fez-me companhia, e foi uma boa companhia. Ele era um moço negro, jovem, muito falador, muito simpático, curioso.
e que, em certo momento, surgiu esta coisa inevitável, dizer, bom, e você, de onde é? E eu expliquei que era de Moçambique, e ele, para minha surpresa, ele disse, eu vi logo. E eu fiquei pensando, como? Ele disse assim, o sotaque. E eu aí comecei quase a explicar, porque eu quase sinto um sentimento de culpa por não ter outro sotaque. E ele pôs-me a mão no ombro, consolando-me, e disse assim, não fique triste não, porque ao menos você chegou ao Brasil, já está falando português, disse. Porque, segundo ele disse, há muito outro gringo, eu seria um outro gringo, há muito outro gringo que nunca aprende. Então, embalado nesta coisa que é pensarmos que alguém, por ser de raça negra, obrigatoriamente a gente tem... Eu vou-vos confessar, sinto essa coisa, quando vejo um brasileiro negro, eu sinto uma coisa que é uma espécie de parentesco. Eu vou ao encontro de alguém, que já seria a minha família, mas isso também é um equívoco, não é? Obviamente é um equívoco, porque as proximidades devem ser feitas, fundadas noutras coisas. E aquele encontro mostrava-me isso mesmo, porque eu já perguntando aquela coisa também que é realmente equivocada, que é, e você sabe de onde é que são os seus antepassados? Perguntei a ele, e ele respondeu convictamente, sei, todos. Ele disse, todos. Eu disse, fantástico, porque também não é muito comum, não é? E ele responde-me assim, os meus antepassados são todos da terra do rei. E eu comecei a pensar, até o rei do Congo, o rei Suásio, ou assim. E ele responde, não, do rei Roberto Carlos, disse ele. E ficou surpreso que eu não soubesse essa coisa absolutamente assim, obrigatória, que é conhecer Cachoeiro de Itapemirim, que eu agora não me esqueço. Não. Bom, eu estou falando disto porque, de facto, há tanto distanciamento, há tanto falso conhecimento, que é mais grave que o desconhecimento mesmo, que eu acho que eu tenho que fazer aqui uma saudação especial à professora Carmen, à professora Laura Padilha, porque estou a mencionar estes dois nomes porque fazem parte desta equipe pioneira que no Brasil começou a dar a conhecer aquilo que é mais íntimo, que é mais, digamos assim, que é o retrato mais interior dessa África que o Brasil ainda tanto desconhece. Portanto, acho que no início são sempre pessoas que fazem coisas. A instituição vem depois, não é? E, portanto, eu acho que, com o risco de nomear apenas indevidamente, assim, no sentido que há outras, sobretudo outras. Isto é um mundo feminino, não é? Assim, o mundo das letras. Portanto, eu queria saudar, assim, pessoalmente e com muita comoção, a Carmen, estou a dizer a Carmen, a professora Carmen e a professora Laura. Então, eu acho que se pressupõe-se que um escritor saiba falar daquilo que são os materiais do seu labor, né? que seriam a escrita, a língua, a literatura. Não? Mas, de facto, eu não sou capaz. Eu seria capaz, com alguma facilidade, de fazer uma conferência sobre biologia. Mas não tenho a mesma segurança quando eu falo sobre aquilo que eu faço como escritor, não? Porque aquilo que eu utilizo na escrita não são exatamente materiais, não? Assim, são coisas que não são materiais, que são afetos, são vínculos, são memórias, são pessoas. Não, assim, não há aqui um saber formal, eu não sei explicar-me, não sei dizer o que está num livro, a não ser esse próprio livro. Não? Então eu resolvi fazer, ainda à distância, quando recebi este convite, pensei, vou falar da oralidade, mas eu acabei por escolher uma coisa que é uma armadilha e vou tentar ver como é que eu me livro agora, como é que eu me liberto desta coisa de ter escolhido um tema. Então eu vou falar da oralidade, não falando muito dela, como vocês vão ver, de uma maneira quase esquiva, mas vou contar, aproveitando o facto de eu ser biólogo, vou contar um bocadinho como é que eu penso, que há coisas que eu próprio não pensava quando olho para a forma como a palavra se tornou alguma coisa que não pode ser separada da nossa essência, se é que temos uma essência humana. Não? E depois vou falar um bocadinho sobre como é que a oralidade se incorporou na minha própria história, se fez como fosse a minha própria fala, a minha própria voz, e terminarei falando um bocadinho de alguns equívocos que há entre quando pensamos a oralidade e pensamos o balanço, a fronteira entre a oralidade e a escrita. Vou começar a falar um bocadinho sobre esta coisa de como é que
a voz se tornou corpo na história da nossa própria espécie, não é? Eu acho que todos vocês sabem que houve, há uns bons milhões de anos, há uns bons milhares de anos, centenas de milhares de anos, um grupo de símios, estão a ver, estou agora na categoria de biólogo, né? Sim, que teve uma mutação que era absolutamente essencial para a sobrevivência desse grupo, porque nós fazemos parte de uma situação conflituosa que temos à nascença um crânio muito volumoso. Isso atrapalha o parto e era preciso uma solução para isso. Então, de repente surge uma mutação genética, e eu acho que as mutações genéticas são uma metáfora para isto que é a vantagem de errar, que Manuel de Barros já fala, errar bonito, é aí que começa a poesia, não é? Então, nós sobrevivemos, a vida sobrevive porque erra, porque fornece essas alternativas, respostas que são opções para a vida depois escolher. E a vida escolheu essa mutação genética porque permitia que nascêssemos numa fase muito prematura, muito precoce do nosso desenvolvimento. Portanto, nós adiamos para depois do parto aquilo que outras espécies faziam dentro do ventre, não é? De maneira que o parto fosse facilitado. Só que essa vantagem adaptativa trouxe uma contrapartida, porque nós, sendo tão despreparados, não é? Surgimos numa fase tão precoce, somos ainda pouco formados, pouco acabados, não é? Precisamos de um amparo depois do parto, depois do nascimento. Então, tivemos que inventar uma espécie de um segundo ventre, um ventre protetor que, digamos, prolongasse esse efeito de aconchego que era o ventre materno. Esse outro ventre, esse novo aconchego, não é feito, obviamente, de carne, não é feito de matéria, mas é feito de afetos, é feito de vozes, é feito de relações que são inventadas, não? Esse ventre chama-se infância. Então, a infância não foi inventada pela espécie humana. Na história da evolução, quem inventou a infância foram os pássaros. Curiosamente, quem inventa o voo, inventa também a infância. E inventa a infância foram as aves, porque elas são os primeiros a tratar das crias. São os primeiros a colocar nisso um empenho tão vital que esse sentimento nós já o podemos chamar de amor. Começa ali uma relação que é uma relação que, digamos assim, que acaba por confundir aquilo que é mãe, filho. É uma coisa curiosa, só para dizermos uma curiosidade, é que os pássaros em que não há distinção entre macho e fêmea, não há distinção morfológica aparente, o pai e a mãe tratam dos filhos da mesma maneira, mas onde há distinção, como no galo, por exemplo, e a galinha, o macho não trata. O macho está tão ocupado com a sua própria vaidade que se esquece dessa obrigação, não é? Bom, mas, de facto, é a espécie humana que mais, digamos, fica a dever a esse momento que é a infância, não é? Não só porque a infância na nossa espécie se prolonga mais tempo, mas porque ela começa mesmo antes de nascermos, começa antes do parto, não é? E esta vida que temos nessa câmara obscura, nessa vida intrauterina, é uma espécie de uma avalanche, um furacão de eventos que se sucedem de uma maneira veloz e cada vez mais acelerada. Não é assim? Num certo momento, se vou falar do cérebro só, do nosso cérebro, há uma construção que é feita a um ritmo de 250 mil novas células por minuto. Então, isto realmente é alguma coisa que não pode ser comparado com nenhuma outra máquina. Nós não somos um mecanismo, nós somos um organismo, e é por isso que nunca poderemos ser comparados com computadores e outras. Então, dentro deste ventre, nós começamos a ouvir muito antes de ver. E começamos a ouvir a partir dos 3 meses. O feto começa a poder processar, captar e processar sons. Não? Então, nesse momento, nós estamos encerrados dentro de um oceano. Eu acho que é aqui que começa este grande fascínio pelo mar, não é assim? Porque nós vivemos encerrados, submersos nesse oceano interior, não é? Que é o líquido amniótico. Assim, é um nome horrível esta coisa, porque líquido amniótico. Mas merecia um nome mais bonito. Mas, obviamente, estando dentro de um líquido, os sons são amplificados. E aquilo que é o som, primeiro, do nosso próprio coração, que começa a bater
antes de se formar, antes de termos mãos, pernas, o coração já existe. Começa a bater e nós, obviamente, escutamos-nos a nós próprios, mas escutamos, sobretudo, a voz da nossa mãe. Esse é o primeiro contacto com alguma coisa que é uma espécie de um sentimento vago. Está ali um outro, não é assim? Que também tem um coração que bate, que nós escutamos, não é assim? E essa voz da nossa mãe é como se fosse uma espécie de uma parte de nós próprios, como se fosse um eco indistinto do nosso próprio ser. Não é? Esse bater do coração da mãe, eu acho que é importante porque marca uma espécie de primeiro compasso, ali uma espécie de um primeiro tambor que está sincopando o tempo. Não é assim? Entre esse ritmo do coração, entre a voz da mãe, entre essa espécie de silêncio líquido, de silêncio d'água onde vivemos nesses 9 meses, não é? Nós aprendemos muito a sermos nós próprios, assim, e aprendemos a fazer uma coisa que é uma certa distinção, que é sempre muito fluida entre o que é do outro, o que é próprio, o que é do alheio. Não é? Então, o que acontece é que depois desse parto, é muito cedo para uma criatura que nasce tão prematura, que nasce tão precocemente, não é? Que se fosse deixada sem cuidado, morria em poucas horas. Não é? Então, o que fazemos como sobrevivência imediata é iniciar uma espécie de obra dessa obra de ficção, que é a construção desse ventre que é a infância. Não é? Esse ventre é construído, literalmente assim, construído como uma espécie de relação que é feita através das vozes, através dessa fala que ainda não está formada por palavras, não é? Essa adivinhação que se faz do rosto que chega, porque vemos desfocado, não é assim? Esse tempo que passa entre o chorar e essa presença desfocada de alguém, essa aprendizagem que temos do próprio tempo é feita nesse momento. Não? E curiosamente, essa primeira linguagem que nós temos é feita por vogais. Assim, eu gostaria de ver aqui não só uma incapacidade, mas porque as vogais são aquelas que melhor transmitem isso que é o espanto, que é a dor, né? Assim, que depois nos persegue toda a vida. Está ali uma fabricação entre lágrimas e esperas, né? Assim, uma espécie de uma fabricação do tempo. Né? E é aqui que nasce a oralidade. Eu estou dando esta volta toda para chegar a este momento. É isso que eu volto ao Manuel de Barros, né? Esta coisa de carregar água na peneira, né? Assim, como é esta grande tarefa que não tem fim. Né? E eu acho que é possível que a poesia seja a recriação disso que vivemos antes de nascermos. Não é? Há aqui a poesia, que é uma espécie de metáfora da linguagem do coração, não é? Nasceu literalmente da proximidade de um coração, que era, aliás, de 2, mas de um coração que seria o coração da mãe. Então há este desejo, esta vontade que a poesia tem de ser música. Por muito que ela não tenha rima, a poesia persegue esta ideia de uma cadência, né? de um ritmo que é inspirado nessa escuta desse tal tambor, não é? Assim, que foi anterior à primeira luz que nós tivemos. Não é? Então eu falei vocês desculpem, eu fiz esta incursão por tabela da biologia, naquilo que para mim seria uma maneira de falar da oralidade, porque eu acho que para falar destas coisas uma ciência única não basta, nós temos que ter vozes diversas, porque nós somos tanto feitos de corpo como somos feitos de palavra. Não é, assim, não é possível separar. Nós somos uma espécie de um búzio de vozes que nos antecederam mesmo antes de alguém sonhar que seríamos qualquer entidade. Eu agora vou falar um pouco sobre a oralidade na minha experiência de vida, na minha experiência pessoal, na minha história. E eu dei conta que existia uma coisa chamada oralidade quando comecei a enfrentar a escrita, assim, sem saber dar nome a isso, mas é como se essa palavra grafada, eu comecei muito pela poesia, o meu pai é um poeta, é como se a poesia sugerisse a presença do autor de uma maneira invisível, é como se ela suscitasse perante um texto, teria que ser um texto pelo qual eu me apaixonasse, não é? Era como se eu fosse ocupado por vozes, e essas vozes me expulsassem do ato de ler, não é? Então eu ouvia os livros que eu amava. E essa espécie de presença quase física, quase corpórea, trazia essas reminiscências antigas, não é?
e acabava-me a atrapalhar muito o exercício da leitura. Eu, para ler, tinha que fazer um esforço enorme de voltar ao texto. Então, quando comecei a escrever, eu acho que fui muito animado por esta ideia de autorizar, de dar permissão a essas vozes antigas que já me assaltavam. Não é? Essas vozes eram as vozes da minha casa, as vozes da minha casa, da casa da infância, como se essas vozes fossem elas próprias uma casa. Não é? E eu precisasse de criar uma espécie de um terceiro ventre. Não é? A infância seria o segundo ventre e a casa seria o terceiro ventre. Não é? Então, eu acho que eu tenho uma grande dívida com aquilo que foi feito na minha casa por via dos meus pais. Meus pais eram contadores de histórias, como eu acho que todos os pais acabam por ser. Mas eu não me recordo de nenhuma das histórias que os meus pais me contaram. Portanto, o que me fascinava não era o conteúdo das histórias, mas era um momento, era esse momento de encantamento. Era ter, assim, na cabeceira, não é? O meu pai e a minha mãe só para mim, inteiramente só para mim. Não é? E isso me roubava do mundo, me roubava do tempo. Não é? Essa coisa mágica é o que me persegue, e eu acho que é o que percebe toda a gente quando escreve ou quando se encanta a ler. Não é? Então, essas histórias eram contadas com um tal fascínio. Eles próprios tinham um tal prazer, que esse prazer passava para mim. Assim, era como se eles não só estavam falando para mim, mas eles estavam falando consigo próprios, para resolver coisas que estavam dentro deles. E uma coisa que eles queriam resolver era resgatar esse país. Meus pais emigraram de Portugal muito cedo, foram obrigados a fazer isso por razões políticas. Então, acho que eles tinham medo de ter perdido essa casa de infância para sempre. Não é? Eles queriam regressar lá. Não é? Era uma espécie de a história que eles contavam permitia essa imigração de retorno, essa volta. E quando eles faziam essa imigração, nós viajávamos juntos com eles, assim, e viajávamos através da palavra. E isso foi, digamos, é como se eu começasse a ouvir o mundo antes mesmo de eu contemplar o mundo. Eu sabia que haviam terras distantes, porque as escutava por via dessas palavras junto à minha cabeceira da cama. Não é? E, na verdade, eu acho que o que eles faziam não era só isso. É porque eles tinham a percepção de que nos faltava alguma coisa. Os outros meninos tinham famílias alargadas, avós, tios, primos, etc. Eu não tinha. Havia qualquer coisa, eu e os meus irmãos, faltava-nos qualquer coisa. E quando eles contavam histórias, eles faziam de conta que eram esses outros. E não é só que faziam de conta, eles eram esses outros. Os meus pais inventavam-se e faziam-no muito bem, e de repente eu tinha ali uma espécie de família que eu nunca irei conhecer na vida, não é? Porque ao serem as vozes desses avós, não é? Assim, eles concediam-me aquilo que me faltava muito, que era um sentimento de eternidade, que mais do que essa companhia, eu precisava de saber que eu tinha um passado, que eu vinha de algum lado, não é? Então, o ser poeta, o ser escritor, nasceu ali, nasceu na casa. Eu vou voltar um bocadinho a isto, porque acho que eu gosto de falar disso. Então, mas também nasceu na rua, quer dizer, assim, essa fronteira que eu, a um certo momento, atravessei, e isso era muito claro, porque eu estava num país colonizado, assim, um país onde existiam fronteiras sociais, rássicas, muito claras, muito profundas, não é? Então, esse passo que eu dei foi uma espécie de passo dado sobre a lua, não é? Assim, um passo pequeno, mas que me conduziu a mim próprio para muito longe de mim, não é? Que foi o passo em que eu me reconciliei com essa África que começava na rua, não é? Assim, essa África recusava-se a morar lá, porque ela, digamos, queria ser mais. Essa África não aceitava esse verbo tão pequeno que era morar, habitar do outro lado. Ela abraçava a minha casa, ela esgueirava-se pelas janelas, pelos tetos, pelas portas. E eu, quando cruzava essa fronteira, era como se fosse ver o mar, não é? Assim, isto é, quando vamos ver o mar, nós viajamos para dentro de nós próprios, não estamos vendo nada, no fundo, não é? Então, às vezes, eu quero avisar para uma coisa, às vezes constrói-se esta coisa da oralidade africana de uma maneira um pouco romântica, com os griots, sentado abaixo de uma árvore. Assim, isso, pelo menos, eu nunca vi. Vi em algumas zonas rurais alguns contadores de histórias, mas acho que isso foi um pouco mistificado fora da própria África, porque todos na África são contadores de histórias. Assim, é uma coisa da cultura, não é? Que é óbvio que há uma função
quase de sacerdote, que os mais velhos da família têm essa incumbência de trazer uma história que é mais que uma história, é uma espécie de oração, não é, que é feita. Mas eu acho que há toda uma cultura que se produz, que se reproduz por via das histórias. E isso é fantástico, porque assim, é quase impossível viver nesse meio e não ser escritor. Era como se eu nunca pensei que eu ia ser um escritor. Era como se fosse uma coisa que já eu carregasse, tal água que se traz na peneira, não é assim? Porque mais que ter um outro idioma, esse mundo falava por via das histórias. É como se a história, essa narração, fosse o próprio idioma desse mundo, não é? Então, havia diferenças claras nessa fronteira entre rua e casa, porque nessa rua começava essa África, mas as diferenças não eram tanto da raça, da língua, falava-se outras línguas, não é? Da condição social. A diferença maior era naquilo que era o lugar divino. Dentro da minha casa, esse Deus existia de uma forma assim, corporizado quase numa entidade que era uma entidade única, solene, né, que estava ali representada numa figura. Mas na rua, esse território era governado por deuses que são plurais, são plurais, não é assim? E que se sentavam no quintal e que falavam a mesma língua e que conversavam com os vivos, não é assim? Porque esses deuses são os mortos, são os antepassados, não é? São os mortos para os quais não há morte, não é assim? Porque não existe uma espécie de uma entidade chamada o falecido sem morte, né? Que continua não só vivendo, mas governando o mundo. E o que eu sentia, a carência que eu sentia, era que eu não sabia falar com os meus mortos. Faltava-me isso. E o que me faltava não era exatamente a palavra, mas era um silêncio, era uma maneira de apagar a palavra. E esse apagamento da palavra era um sentimento divino, era isso que eu tinha que fazer, que me perseguiu depois quando eu tentei inventar uma escrita que me conduzisse para esse contacto com o sagrado, com o divino. Bom, parece que estou a fazer uma visão nostálgica da minha própria infância, né? Mas eu sinto que todos nós temos um pouco isso, porque quando falo com os meus amigos, de vez em quando há um lapso que é muito curioso. Eles falam, em minha casa, ou em nossa casa, dizem, e quando estão a falar de em minha casa ou a nossa casa, não estão a falar da casa atual que construíram depois de se casarem, por exemplo. Estão a falar da casa da infância. Essa é que é a casa que é o nosso verdadeiro e mais antigo lugar. Eu, em algum momento, escrevi: o importante não é a casa em que moramos, mas a casa que mora em nós. Essa é que é a nossa primeira e grande habitação. E dessa velha casa colonial eu recordo sobretudo dois espaços. São dois espaços que ficaram como espaços sagrados, digamos assim. Porque todo o resto, as salas, os corredores, os quartos, etc., não criaram em mim esse efeito duradouro, não têm intimidade, não têm a história. Assim, eram espaços construídos, funcionais, que eu percorria só de passagem. Não é? Agora, a cozinha e a varanda, sim, esses são os espaços que parecem que não foram construídos, são da própria natureza. Não é? Parece que são uma espécie de lugar do sagrado. Não é? Eu vou falar-vos da minha varanda, em primeiro lugar, porque essa varanda era uma espécie de uma rua já dentro da minha casa, já dentro da nossa casa. E era um lugar onde a própria casa parecia estar viva, mais viva. Não? E nessa fronteira, nesse contraste entre raças, entre línguas, entre culturas, não? Havia uma espécie de uma conversa entre a rua e a casa. Elas falavam, não sei, e era preciso saber só escutar. Não é? Os vizinhos tornavam-se família, havia ali uma espécie de troca em que esses que chamamos os outros deixavam de ser estranhos. Não é? Assim, a varanda era como uma espécie de um Facebook, na altura, sem internet. Não é? Assim, era fantástico porque havia rostos e havia vozes que eram reais e as pessoas tinham corpo. Não é? E isso, tenho uma grande saudade dessa vida na varanda. Mas ali nem tudo corria bem, porque eu recordo-me que o meu pai também a varanda era o espaço. O meu pai era poeta e era o espaço onde ele fazia a sua poesia. E eu lembro-me dele escrevendo na varanda, e lembro-me da minha mãe ralhando com ele, não é? Assim, reclamando que havia coisas mais úteis para serem feitas, não é? Sempre. Não é? E era como se a varanda nos autorizasse um pasmo. Eu era muito pasmado, não é? Assim, e uma certa preguiça, não é? Assim, uma certa vontade de não ser.
Então, eu ali, havia uma coisa maravilhosa, porque ali estava ausente os deveres de casa, que era uma tortura para mim, assim. E eu vou-vos falar agora, apresentar o segundo espaço, que é o espaço da cozinha. E aqui a cozinha era mais grave, porque era na cozinha que eu cumpria esta coisa do serviço escolar obrigatório, assim, uma espécie de convocação que eu tinha. Todas as tardes, a minha mãe me arrancava da rua onde eu brincava, e me convocava, e eu vinha contrariado. Aquilo era um peso para mim. Atravessava aquele quintal que eu também não me esqueço, assim, onde havia uma enorme mangueira, uma grande árvore, e depois aquilo demorava, aquele percurso demorava séculos. Eu via aqueles lençóis que estavam a secar no pátio, não é? E lembro-me que, como a mangueira tomava posse daquele espaço, é como se esse espaço fosse feito só para ela, ou fosse feito por ela mesma, não é? Como se fosse um espaço da casa que servisse só para ser árvore, só para produzir sombra, não é? E as vizinhanças que ali se sentavam. Então eu ficava naquele espaço escuro que era a cozinha, mas de facto eu posso dizer que essa contrariedade que me roubava do brincar durava pouco, porque a seguir vinha um outro encantamento. E esse encantamento tem a ver com esta coisa que havia uma mesa, eu tenho uma memória péssima, mas não me esqueço disso. À volta dessa mesa, que ficava no centro da cozinha, se andavam mulheres, assim, que eram a minha mãe, que cozinhava junto com as vizinhas, porque havia grandes vizinhanças nessa altura, e eu, sentado no nível do chão, eu via essas... O que mais me lembro são essas saias, não é? Assim, que ondulavam, como se houvesse ali uma brisa, como se houvesse um mistério, não é? Essas mulheres falavam. E falavam baixinho, assim, é como se, em murmúrio, como se houvesse sempre um segredo, não é? Se houvesse alguma coisa que só se pudesse dizer naquele sussurro, não é? E aquilo me encantava como se fosse houvesse ali um templo, não é? Uma certa religiosidade, não é? Era como se o que estivesse a acontecer naquela cozinha fosse realmente uma coisa da ordem da alquimia, não é? Que não fosse um fazer, mas fosse um acontecer de coisas. Nunca sucedia quando eu estava no espaço dos homens, não é? Assim, o espaço do meu pai, que era um espaço que eu também gostava, mas ali falava-se alto, tinha-se certezas, havia uma dificuldade dos homens com a palavra que eu nunca percebia muito bem como é que eles se tropeçavam tanto nos silêncios, tudo aquilo os incomodava, não é? Então acho que foi nessa cozinha que eu mais me fiz poeta, entre a cozinha e o... Então, tudo isto para vos dizer que é como se há um tempo eu começasse a perceber, já adolescente, eu começasse a sentir uma espécie de uma nostalgia antecipada. Eu sabia que, sendo de uma pequena cidade, eu teria que me separar dessa casa, dessa infância, não é? Assim, era um saber que eu não queria saber, que eu não queria conhecer, não é? Porque era o cortar de uma espécie de um terceiro, já vamos no terceiro cordão umbilical, não é? Que me ligaria a um lugar de afeto que me protegeria. Mas depois eu percebi que quando se perde esse ventre materno, que depois se vai sendo reinventado, não é assim? A gente inventa sempre um novo. E eu inventei vários, e um deles, não quero dizer isto porque eu não sou um artista de palco, não preciso de angariar simpatias fáceis, mas quero-vos dizer isto com muita verdade. Um desses ventres foi o Brasil, de facto, porque o Brasil me chegou também por via dessas vozes. O meu pai era encantado com a poesia brasileira, com cantores do Brasil, não é? E eu muito cedo comecei a ouvir essas vozes que tinham um sotaque diferente, que tinham uma espécie que, digamos, faziam alargar essa doçura que eu queria trazer para a própria língua. E escutei na minha casa de infância, nessa varanda, muito Dorival Caymmi. Assim, e era aquela coisa como se houvesse uma espécie desse mar, esse outro mar, dentro da voz dele. Isso era um embalo que eu nunca esquecerei. E eu via uma coisa também, o meu pai tinha aqueles discos em vinil, dos Jograis de São Paulo, que recitavam coisas fantásticas, quer dizer, do Brasil, mas Fernando Pessoa também recitava. Laura lembra-se desta coisa. Os Jograis de São Paulo, provavelmente alguns de vocês são jovens, não os conhecem, mas eles depois perduraram muito tempo, não é assim? Continuaram trabalhando muito tempo. Então, quando viajo para o Brasil, eu revejo-me nessa travessia
às avessas, não é? Como se eu regressasse a uma casa, não é? Como se eu regressasse a uma certa infância, não é? Porque aqui no Brasil também há uma coisa que é muito comum com o meu lado da África, não sei, porque a gente fala África com tanta facilidade, mas essa dificuldade em traçar fronteiras entre a rua e a casa, entre o espaço privado e aquilo que é o público, não é? Assim, esta maneira como as pessoas param na rua e falam comigo como se eu fosse um conhecido antigo, não é? Assim, é fantástico isso, assim. Às vezes até assim, me faz pensar que eu estou no lugar onde eu próprio nasci, não é? Assim, eu vou-vos contar uma pequena história, um episódio que aconteceu comigo o ano passado, que ilustra um bocadinho esta dificuldade que eu tenho de me zangar. Eu já não tenho competência para me zangar nunca, mas acho que aqui no Brasil é impossível para mim, pelo menos. Então, eu estava com a Patrícia, minha mulher, no aeroporto em Natal, as coisas estavam correndo muito mal, e de repente há ali uma burocracia que se complica, querem fazer uma coisa que a gente não acha justo, e aí a Patrícia faz aquilo que eu acho que porque é que uma mulher se casa com um homem, eu acho que tenho grandes dúvidas sobre porquê, mas uma das coisas é para que o homem se zangue, assim, vai lá e faz isto. Então eu fui lá, assim, com essa incumbência, né, arrastado, fui ao balcão e disse, olha, não pode ser, fiz o melhor possível para me zangar. E do outro lado estava uma moça que, mal eu acabei de apresentar a queixa, num tom assim mais grave, ela disse, meu amor, foi a primeira coisa que disse. E aí começou uma coisa que, bom, um dos assuntos era um caixote, uma caixa que eu tinha com livros, e ela disse, você é escritor? Sim, sou. Eu também sou cantora, disse ela. E começou a falar de um CD que ela já teria gravado e não sei o quê, que ela tinha uma voz tão maravilhosa que quando falava no microfone no aeroporto, as pessoas paravam. E eu disse, bom, mas eu quero falar do meu assunto. Ela disse, já chegamos lá, disse ela, já chegamos lá. Então, diga-me lá, aqui do Brasil, diga-me o nome de uma cantora que você gosta. E eu disse, Marisa Monte, e ela começou a cantar logo, imediatamente. A canção Deixa Dizer Que Eu Te Amo. Aí aparece a Patrícia e vê uma moça desconhecida cantando uma coisa íntima, romântica para mim, não sei. E pergunta-me, conheces a moça? Eu disse, não. Bom, a história termina assim, o problema não se resolveu, eu paguei o que tinha que pagar, fiquei bem disposto, saí o dia inteiro a cantar a Marisa Monte. Às vezes esta doçura também não ajuda os países, porque a gente deixa acumular as coisas e assim, às vezes devíamos zangar mais no momento certo. Mas pronto. Bom, então, em resumo, eu falei-vos um bocadinho dessa coisa que é esse engano, que é pensarmos que a vida começa no parto, a nossa história, digamos assim, começa antes. Nós nascemos antes de ter nascido, como se antes desse rasgão definitivo, não é assim? Nós fomos acontecendo nessa história sem acontecimento. Não é? Falei-vos também a maneira como o que eu quis dizer da história da minha infância é como este logro, que este equívoco que há, pensar que a oralidade é alguma coisa exterior, a gente vai lá visitá-la, nós vamos estudar a oralidade e temos que ir visitar as sociedades indígenas do Brasil ou a África rural, mas a oralidade não é o lugar dos outros, ela mora dentro de nós, assim, e não mora não apenas como um lugar construído na infância, mas continua a ser uma pátria, continua a ser uma espécie de uma cidadania que convive dentro de nós. Nós estamos repartidos entre ela e a escrita, não é? E tristemente essa escrita foi se tornando hegemónica, como se de repente não fosse só uma continuação de uma coisa da outra, não é? Como se de repente não fosse mais que uma técnica, se transformasse num sistema de valores e essa maneira como as coisas se arrumaram em Moçambique é muito clara. A elite moçambicana encontrou nessa fronteira entre a escrita e a oralidade uma fonte de poder, quer dizer assim, quem não escreve está afastado do mundo, é como se não pertencesse. E isso é grave numa nação como a moçambicana, porque é uma nação que tem essa predominância absoluta da oralidade, como vos falei. Não? Assim, e eu tenho grandes dúvidas
em pensar que as pessoas que não sabem escrever o alfabeto, vamos dizer assim, não sabem escrever de tudo, ou não leem de tudo, porque há ali leituras que são feitas e que eu tenho, que eu vos posso trazer notícia disso. Quando, no meu trabalho de biólogo, eu percorro muito aquilo que são as zonas rurais, muitas vezes muito distantes das cidades, e eu vejo ali uma inscrição de sinais, de códigos, que têm que ser lidos tal e qual como se fosse um alfabeto. E ali o analfabeto sou eu, porque não sei ler esses sinais. Não é assim? As coisas que se colocam à porta das casas, para dizer do estado da casa, da disponibilidade dos donos, a maneira, por exemplo, as capulanas são os panos que as mulheres usam para se cobrir, têm um estampado que é para ser lido, não é para ser olhado só. Eu não sei ler isso, eu sou analfabeto para isso. A maneira, por exemplo, como a esteira, as mulheres sentam-se nas esteiras, os homens nas cadeiras, espero que isso não continue assim durante muito tempo, porque já é um sinal também de hierarquia entre homens e mulheres. Mas o lugar onde está a esteira, o tipo de esteira que a mulher coloca para se sentar, quando a mulher está menstruada, há uma esteira que é colocada e essa esteira é diferente das outras, porque há um interdito, não se fala dos sangues, assim, em geral. Então, há todo um conjunto de códigos que se fala, que as inscrições nos macondes, que é um povo que faz tatuagens, não é? Tudo isso, por exemplo, quando nos cumprimentamos, quando nos saudamos, em Moçambique isso é uma coisa séria e leva o seu tempo. É preciso tempo para nos cumprimentarmos, para nos saudarmos. E o gesto é feito assim. Eu, quando cumprimento, a mão esquerda segura o braço direito. E isso é um sinal obrigatório de respeito. É como se eu tivesse que suportar o meu braço porque a mão do outro tem peso. Assim, e esse peso é o respeito que nós temos. Enfim, o lugar que ocupamos, a maneira como nos sentamos, eu agora e a Carmen aqui nesta mesa, tudo isso são códigos escritos. Não é? Traçam fronteiras, definem hierarquias, não é? Assim, ordenam o mundo, vamos dizer assim. Eu vou-vos contar 2 episódios para depois terminar. Assim, eu tinha uma coisa que eu fui escrevendo, reescrevendo. Hoje, às 5 da manhã, pensei que estava tudo mal, reescrevi, mas eu vou resumir. Vou-vos contar 2 episódios. Um episódio aconteceu quando eu estava na minha profissão, que é ser biólogo. Né? Eu acho que faço de conta que sou biólogo, porque realmente não sei se mereço muita confiança como cientista, não é assim? Então, eu estava nesse exercício teatral que eu faço, assim, estava junto a um rio. Havia um rio grande e eu quis seguir um riacho, e depois perdi-me, depois a certa altura encontrei vários riachos e perguntei a um camponês para onde é que era a nascente daquele riacho. A pergunta foi essa, assim. E ele apontou assim. Esse é o gesto. Ele não apontou assim, né? Assim, ele apontou assim, com os dedos revirados. Significa que, logo aqui, esse código gestual está a dizer que o rio é uma entidade viva. Eu não posso apontá-lo desta maneira. Assim. E esse já é um sinal que me mostra que aquele mundo pensa o rio como uma coisa que tem alma, uma coisa que está viva. Não é assim? Mas ele apontou exatamente na direção oposta que eu pensava. Não é assim? Não, o rio não pode nascer ali. E, bom, discutimos um bocadinho. Ele disse, não, o rio não nasce lá, não, o rio nasce aqui, disse ele. E depois, para confirmar, eu perguntei a outros camponeses, todos me diziam que o rio nascia exatamente no sentido oposto que eu pensava. Mas não era um erro, não é? Então, eu percebi isso porque depois, quando perguntei o nome do afluente, eles disseram, o rio grande chamava-se o Savane. E o rio pequeno, esse riacho, chamava-se o Savane Moana. Savane Moana quer dizer o menino, o filho do Savane. Então, a ideia que ali subsiste, e eu não sabia, era que esses riachos, que são os afluentes, não é? Nascem de um grande pai, que é o rio primário. E, portanto, eles nascem onde eu pensava que eles estavam desaguando. Não é? Assim, e aqui, o que é importante nisto? Não é assim, eu sou muito contra esta coisa de se folclorizar os camponeses como se eles tivessem uma verdade mais engraçada. Não é isso. Há outras maneiras de ver o mundo e naquela maneira de ver o mundo, o que determina dar nome às coisas é esta ideia de uma família como a família que é o grande núcleo organizador do mundo. Portanto, há os filhos pais,
aos filhos, aos rios pais, os rios filhos, etc. É como se essa família alargada fosse a primeira nação, não é? Como se fosse um núcleo que estrutura depois todo o universo. Não? Uma outra história que vos vou contar, e essa assim, essa outra história eu penso que eu vivi com maior dramatismo, eu já vos explico, porque eu trabalhei durante um tempo numa ilha e havia uma estação de biologia e era a única construção em pedra, digamos assim, para além da administração, que ali existia. De tal maneira que essa estação de biologia era chamada Azoba. Azoba porque eram as obras que eram feitas ali, então foi o único sítio onde houve uma obra. Né? E uma vez estávamos sentados, eu com os meus colegas, e escutamos um batuque. E pensámos, vamos lá, e estamos aqui isolados. E fomos. Era uma festa, mas era uma festa religiosa. Era uma coisa que havia um agradecimento pela chuva que tinha começado a cair. Bom, é preciso dizer esta coisa para vocês se situarem. É que eu estava com 4 colegas, eu era o único de raça branca, os outros eram todos negros. Assim, e aí, quando chegamos, fomos muito bem recebidos, deram-nos cadeiras e quiseram que a gente fizesse parte da festa, serviram-nos bebidas. E pensámos, temos que agradecer. E como eu falo mal a língua dessa região, um colega meu se ofereceu e foi à fogueira que estava lá no centro e quis começar a falar, mas aí eu esqueci-me de dizer isto, aquela assembleia era composta só por mulheres já assim com uma certa idade. Quando o meu colega ia começar a falar, mandaram-no calar. E disseram assim, vocês vão dizer quem são e de onde vêm, não falando, mas dançando. Foi uma coisa trágica, porque eu não danço, não danço coisa nenhuma, né? Mas os meus colegas dançam uma coisa que ia ser tipo Michael Jackson, não sei, uma coisa qualquer. Mas era uma coisa irreconhecível para aquelas senhoras. Né? E então, de repente, elas levantaram o braço e disseram, bom, ninguém pode saber de onde é que vocês chegaram, nem vocês mesmos sabem quem vocês são. Muito curioso isto. Assim. Bom, eu deveria estar avisado porque, de facto, eu já sabia que havia uma linguagem do corpo que é usada para quando as palavras não chegam. Quando se quer dizer, quando se quer agradecer, quando se quer dizer obrigado e digamos, a emoção é muita. As pessoas não falam, dançam, não rodopiam, assim, como se houvesse ali um invisível parceiro. Não é? É alguma coisa que sugere que dançar é mais do que uma simples diversão. Quer dizer, dançar é aquilo que se faz quando as palavras já não chegam. Não é? Assim, existe, nessa língua dessa ilha, 9 verbos para dizer dançar, diz-se de 9 maneiras diferentes. Não é? O que eu receio é que, num certo momento, naquela mesma ilha haja só uma maneira de dizer dançar. Como se essa pluralidade de sentidos que tem dançar, né, fosse subjugada e fosse engolida por esta coisa que nos faz ser tão parecidos e tão homogéneos, não é? Por que é que eu estou a contar essa história? Porque eu acho que o que me persegue desde que eu escrevo é esta coisa de poder fazer uma coisa que eu não sou capaz de fazer, que é dançar, mas quer dizer, fazer uma espécie de dança por colocar as palavras dançando, assim, colocando nesse embalo que é essa escuta, não é, desse ritmo, desse compasso. Eu vou-vos contar mais um caso pequenino só para vos mostrar alguma coisa que também é séria, que está a acontecer, é que é preciso saber, Moçambique tem 25 línguas, a maior parte dos moçambicanos não tem o português como língua materna, portanto, quando as escolas ensinam português no seu currículo normal, só há experiências, só há ensaios de aprendizagem nas línguas maternas em alguns sítios, é apenas uma experiência. Não é? Portanto, todo o ensino, toda esta incursão no mundo da escrita é feito numa outra língua. Não é? Assim, há ali uma espécie, há qualquer coisa que me parece que há uma violentação. Não é? Mas as pessoas, quando aprendem a falar e a escrever nessa outra língua, é como se realmente tivessem que aprender a falar com um outro mundo. Isso é bom, não é mau. O problema é que esse outro mundo não sabe falar com esta gente. Não sabe. Há aqui uma falta de simetria, aqui alguma coisa que
faz falta haver um espelho em que nos escutemos da mesma maneira. Não é? Isso ficou claro para mim quando eu vou terminar com esta pequena história. Não é? Assim, já no norte está-se a descobrir agora gás. Moçambique provavelmente tem a quarta maior reserva de gás natural do mundo. Possivelmente se descobrirá petróleo, mas é uma zona tão remota que as pessoas, quase nenhuma fala português e não tem relação nenhuma com o mercado, com o Estado Central. E eu fui trabalhar nessa região para fazer o estudo de impacto ambiental desse projeto. E aí estão multinacionais americanas, italianas, assim, as grandes empresas do petróleo. E os italianos vieram ter comigo, de uma empresa chamada Eni, e disseram, nós estamos a tentar dar emprego às pessoas do lugar, mas não estamos a ser capazes. Estas pessoas são preguiçosas, não se pode confiar nelas, não sei como, é uma queixa sobre a gente local. E a solução para eles era, nós vamos começar a trazer gente do Sul, porque esta gente do Sul tem mais hábitos de trabalho, etc. Era o discurso. Eu disse, mas isto aqui não se pode resolver assim. Eu sugeri que era melhor enfrentar o assunto e perceber melhor o que é que eles chamavam de irresponsabilidade e preguiça dos locais. Não é? Então, trouxeram-me um chefe dessa aldeia, que chamava-se Ahmad Juma. E esse Ahmad Juma disse, não, eles são mentirosos, porque disseram que eu faltei, nunca faltei. Então, havia um contrato que foi assinado por alguém que não sabia ler, numa língua que praticamente desconhecia, né? Ele pôs o dedo lá e esperava-se por esse contrato que ele comparecesse cotidianamente no seu emprego. E ele disse, não, eu vim na segunda-feira. Terça-feira, como eu sou pescador, estava a bom tempo, mandei o meu cunhado para trabalhar na empresa. E quarta-feira, mandei a minha mulher. Reclamaram. Eu até depois mandei mais 3 mulheres, porque ele tinha várias mulheres assim, para substituir aquela uma. Então ele concluía, eu nunca faltei, eu sempre estive presente. Porque eu sou a minha família, assim. Eu sou esses outros. E, portanto, há aqui uma coisa que era uma coisa cega, um diálogo cego entre duas culturas que não sabiam entender-se, assim, não sabiam criar esta ponte. Não, estou a contar este episódio porque isto se replica, se reproduz em tudo que é uma relação desta modernidade que chega, que se instala, que não sabe falar com os outros, não é? Que não sabe dialogar com os outros, como se os outros fossem uma criança. Nós não sabemos falar com crianças também, é uma coisa grave. Nós, perante uma criança, ficamos mais ou menos estupidificados, não é? Assim, tem aquela coisa, perguntas às crianças aquela coisa meio idiota, não é? Assim, como é que te chamas? Em que escola andas? Qual é a classe? E não sabemos dizer coisa mais nenhuma, não é? Assim, é uma coisa triste. E como infantilizamos esses outros da África, achamos que eles estão num estágio de minoridade, tratamos-nos assim, não há essa vontade de aprender de quem seja o outro. Então, para fechar, o que é que eu quero dizer? Assim, o que me atrai nesta coisa de ser escritor é exatamente deixar de ser escritor, é ter momentos em que eu não sou escritor. E faço isso com mais competência do que escrevo, eu posso dizer-vos isso assim, porque para mim é tão vital que eu não me questiono sobre a competência da escrita, só mas me questiono sobre a competência da escuta. E para escutar inteiramente os outros, eu tenho que estar, digamos, disponível. Eu não posso ouvir os outros na condição de escritor. Eu tenho que ser, digamos assim, tenho que me apagar a mim próprio, tenho que deixar que eu possa ser, essas vozes que acontecem, tomem posse de mim inteiramente e eu seja ocupado pela infância outra vez. É aqui que regressa, estou fazendo este círculo para regressar a este ponto. E o que me fascina realmente é este contrabando, entre estas falsas fronteiras que foram construídas entre a oralidade e a escrita, não é? E há ali, felizmente, 2 amantes que são oralidade e escrita que se deitam no mesmo leito, estão casados, nunca mais vão deixar de estar casados, não é? E que vão gerar filhos, não é? E os filhos são esta fala que escreve e esta escrita que fala, não é? E às vezes eu lembro muito deste episódio destas velhas senhoras à volta da fogueira
que queriam adivinhar a minha identidade por aquilo que eu pudesse dizer dançando, não é? Como alguma coisa que não é uma lembrança de que algo me falta, mas é uma espécie de uma prova que eu me falto a mim próprio. Assim, acho grave que eu não tenha podido atender a esse requisito, que era aquelas senhoras queriam me ler como se eu fosse um texto, não é? Assim, como se alguma coisa tivesse escrita e eu era uma página em branco, eu não dizia nada. Não é? Assim, então, o que eu faço quando eu escrevo é devolver este sentimento de dança à escrita, não é? Isso que eu tenho por intenção, não é? E é isto que eu vos queria dizer. Muito obrigado por me escutarem tanto tempo. Bem, nós temos ainda 15 minutos, então estão abertas as perguntas. Você falou que somos compostos de corpo e palavra. Eu queria também ver como você vê a questão da terra, principalmente na sua obra, que muito se fala da terra, desse envolvimento com a terra própria, que também possuirá o seu corpo e a sua forma de palavra, principalmente da oralidade. Então, como acontece este movimento? Bom, a terra nos meus livros ocupa o lugar de um personagem. Assim, ela não é paisagem, não é cenário. Ela tem um corpo, tem uma voz própria, como se fosse uma entidade que vive neste intermédio entre ser pessoa e ser divindade. De facto, a terra em Moçambique é uma terra que ela própria é o lugar dos mortos. Assim, a terra. Há aqui um conflito enorme entre aquilo que é a Constituição de Moçambique, moderna, vamos dizer assim, que atribui a posse da terra ao Estado, e aquilo que é a visão tradicional mais antiga, não é? Que faz com que a terra seja propriedade apenas dos deuses, dos antepassados. Ninguém pode assumir essa posse, senão os antepassados. Portanto, há ali um lugar de divindade que penso que é uma das razões que originou o conflito militar em Moçambique, na guerra, etc., foram algumas questões de ordem política, naturalmente, militar, do regime que se instalou e que era um regime que ia, obviamente, criar inimizades com os vizinhos, não é? O facto de ser um país que queria fazer o socialismo, tudo isso é verdade, quer dizer, há essas razões formais, mas há uma razão que explica a violência, a guerra em Moçambique, que é esta coisa de se ter feito esta agressão, esta ofensa, não é? A este sentido divino da terra. Não é? Bom dia. Bom dia. Sou Liz. Olá. Também sou da Bahia. Então, você disse que escrita é escuta, né? Quando eu leio, sobretudo os seus contos, eu escuto algumas vozes. Me vem à memória uma série de escritores nossos. Eu queria saber em que medida os nossos escritores, porque você na sua fala citou alguns cantores, né, que influenciaram na sua formação, em que medida os nossos escritores, e aí eu me lembro de Guimarães Rosa, que é com muita frequência que eu me recordo quando leio seus textos, o influenciaram. Sim, bom, assim, para fazer uma resposta quase telegráfica, Guimarães Rosa foi a maior influência, sem dúvida nenhuma. Eu, quando escrevo o segundo livro de contos, eu escrevi o primeiro sem o conhecia-o, digamos assim, de uma maneira diferida, porque eu conhecia Luandino Vieira, conhecia a escrita do Luandino Vieira, e tendo lido uma entrevista que ele dá, o Luandino Vieira diz, é curioso esta triangulação, não é assim, eu chego a Angola faz-me contacto com o Brasil, e ele diz que foi muito marcado por um tal João Guimarães Rosa. Eu não tinha maneira de chegar ao Guimarães Rosa, porque estávamos em guerra, então não havia contacto com o Brasil. Um amigo meu trouxe-me uma fotocópia de um conto, A Terceira Margem do Rio. Bom, isso foi uma coisa que me dissolveu. Assim, quando eu escrevo o segundo livro de contos, que está sendo lançado agora, que se chama Cada Homem é uma Raça, eu já estou muito marcado por aquela influência. Eu tenho que as dizer, Manuel de Barros foi outra influência grande em mim. Mas antes deles, há uma lista enorme de poetas, sobretudo, que me marcaram muito, porque eram os que viviam
é a minha casa. E às vezes a gente fala só da influência dos escritores, como se os escritores fossem só influenciados por escritores. Mas uma certa música brasileira me tocou muito. Assim, Chico Buarque marcou muito. E ainda tive que falar há uma semana atrás sobre uma coisa que eram assim, vozes, um título de uma... Só o título era uma coisa que me assustava, assim, vozes femininas do outro lado do Atlântico. Eu que sou homem e tinha que falar de uma coisa que não sabia exatamente qual lado do Atlântico eu tinha que falar, se era do Brasil, se era... Eu fui lá completamente despreparado, mas eu tive que confessar uma coisa, uma das vozes femininas que mais me trouxe a mulher brasileira foi Chico Buarque, foi um homem. Então, isso coloca esta questão de quanto é importante ou não é importante mesmo saber quem é a pessoa, quem é o autor. A obra deve ter uma voz por si mesma, não é assim? É isso que eu queria dizer. Mas, portanto, há uma lista: Drummond, João Cabral Melo Neto, Manuel Bandeira, todo um conjunto de vozes que foram chegando do outro lado, deste lado. Eu sou Aurelina, sou do Museu Vivo do São Bento, em Duque de Caxias. Quero dizer primeiro para o Miyakoto que seus contos também me dissolvem. Não é só o Guimarães Rosas que te dissolveu. Mas eu quero fazer uma pergunta com relação ao teu trabalho, embora estejamos num congresso de literatura, mas desde a primeira vez que eu vi uma entrevista, eu fiquei me indagando de como é que você consegue, sendo um biólogo poeta, um poeta biólogo, nessa intermediação da tua terra, do teu povo, que foi assumido como seu também, que são os moçambicanos, esse povo aí da oralidade, os pobres, que você traz com tanta franqueza na sua escrita, e essas empresas multinacionais que você deu exemplo agora, do gás, que pede o impacto ambiental, mas que não consegue ouvir essa outra voz, esse outro povo, está no meio desse caminho. Como é que, para você, que é uma pessoa de grande sensibilidade, mas que não é ingênuo, reconhece a força desse capital diante desse povo que, muitas vezes, não tem nem como se defender dessa força que vem? Eu acho que é muito boa essa sua pergunta. É uma questão que eu me coloco muitas vezes, que é assim, pensar como é que eu posso ser verdadeiro com o meu trabalho de biólogo e como é que eu, sendo consultor, me posso posicionar de uma maneira justa, leal, né, perante isso que é o trabalho que se espera. A empresa que eu criei junto com colegas meus são colegas que têm a mesma moral, a mesma posição ética, e nós, logo a partir, há trabalhos que não aceitamos fazer, há trabalhos que digamos que nós aceitamos fazer em condições definidas, e algumas vezes confesso que eu sinto que mais do que usar os outros, eu estou sendo usado, assim, estou sendo utilizado. Esse é um drama que eu vou ter que enfrentar e tomar uma solução. Mas até aqui eu tenho uma certa convicção de que, estando por dentro desse processo, eu posso influenciá-lo. Houve projetos que foram parados, houve projetos que foram alterados. Em Moçambique, é obrigatório ver, ao longo do estudo que se faz, há uma consulta pública que se faz, nas línguas locais. Portanto, o estudo é apresentado em várias fases às comunidades locais, às pessoas do lugar, às províncias, e de maneira que essas decisões não são tomadas por um gabinete técnico na capital, mas são partilhadas com as pessoas. Nós fazemos uma grande ênfase no trabalho que fazemos um grande destaque à preparação desse momento, de maneira que não seja só uma formalidade, mas que as pessoas possam saber o que está a acontecer. É óbvio que eu não tenho ingenuidade que esses processos vão cilindrar aquilo que é um equilíbrio que eu gostaria que fosse respeitado, que fosse mantido, mas também é óbvio que digamos assim, Moçambique vai ter que enfrentar isso, porque também não podemos pensar que essas tradições têm que ser preservadas em geleira, como se aquele povo fosse um povo muito interessante do ponto de vista antropológico, etnográfico. Alguém vai lá visitá-lo para saber como é que... Esse povo tem que entrar na modernidade, mas tem que entrar como um sujeito, não como um objeto, como alguém que pode marcar diferença nos processos. Mas é um equilíbrio muito delicado, confesso que é assim.
Era sobre este trabalho de consultor, não de biólogo, que me está a perguntar. Era isso? Estou a responder certo? Sim, ok. Olá. Olá. A pergunta é pequenininha. O que ensina o biólogo ao escritor? O que é que eu aprendo da biologia? Eu vou dizer, aprendo. Eu sou um bom aprendiz da biologia, porque eu tenho uma grande paixão por esse universo. Primeiro, eu acho que a biologia devia ser algumas lições que a biologia... Agora vou fazer propaganda eleitoral, assim. Mas eu acho que o que a biologia pode ensinar sobre quem somos, sobre a vida, e sendo uma disciplina que muitas vezes tem uma visão muito mais radical, que depois foi sendo apropriada e deslavada por aquilo que são os outros poderes, não é assim? Mas a biologia, por exemplo, tem uma coisa que para mim é fascinante e devia ser do conhecimento comum. Nós fizemos uma coisa, eu estou lá por empréstimo, assim, os cientistas fizeram uma coisa que se chamava o projeto Genoma Humano. Vocês já ouviram falar disso pela televisão, pelo jornal? Havia uma certa expectativa que é uma coisa terrível, que é assim, como se a vida, que é uma coisa tão cheia de mistérios, como se ela pudesse ser simplificada e posta num mapa, assim, um mapa dos genes, e a gente olhava e dizia, este gene vai dar aquilo, esta pessoa que tem este gene vai ser assim, e corta. Como se a vida fosse um mecanismo que tem que ser gerido por engenheiros. É uma coisa terrível. A engenharia começou a ocupar o espaço daquilo que são as matérias que só podem ser entendidas de uma forma mais orgânica, assim, porque nós somos organismos e não mecanismos. Então, foi uma surpresa mesmo para essa lógica mecanicista, porque quando se foi olhar, esperava-se que, bom, nós somos o topo da evolução, a espécie humana digamos assim, é uma coisa sublime aos nossos próprios olhos, claro. Esperávamos que tivéssemos centenas de milhares de genes. Não temos. Temos menos que a mosca, temos menos que algumas variedades de milho, assim. Alguma coisa se passa, então, assim, isso é fantástico, assim, essa lição que não podemos ser traduzidos nessa coisa que era uma espécie de um código onde estava encerrado, assim, como se fosse uma letra, como se fosse uma caligrafia, estava encerrado todo o segredo desse mistério que é sermos humanos. E, de novo, a ciência biológica vai dizer aquilo que é uma coisa que os escritores estão dizendo. As coisas nascem porque há relações, porque esses genes se relacionam com outras coisas, com outras proteínas, tem ali linguagens. Essas linguagens, sim, fazem-nos humanos, porque até o material que está lá dentro, esta foi a segunda conclusão. Desculpem, eu estava a trazer para uma coisa que pode ser um pouco, eu não acho que não seja árida, acho que aqui está alguma coisa que eu acho que todos nós queremos saber. Mas o que estava dentro desses poucos genes que nós temos entre 20 e 25 mil genes, assim, é muito pouco. Há várias espécies que têm centenas de milhares de genes. O que estava dentro desses genes não era só os nossos genes humanos, estavam ali bactérias, genes de bactérias, vírus, aquilo que de repente os cientistas também não sabiam perceber, assim, mas o que é que está dentro de nós que nos podemos chamar de essência humana? Não existe, que nós somos essa diversidade de outros seres. Nós somos diversos desde essa origem, dessa marca, dessa inscrição primária que são os genes, não é assim? Isto é fantástico e deve ser dito, porque esta ideia de que a diversidade é exterior, eu gosto muito do mundo, porque o mundo é composto de coisas muito, muito diversas, não começa fora de nós, começa dentro de nós. Então essa visitação interior da nossa própria diversidade é uma coisa que a biologia pode sugerir, não é assim? Outra coisa que a biologia pode fazer e fez comigo é perceber que essas outras criaturas que nós entendemos que sejam outros e que estão distantes e que são muito diferentes de nós, têm linguagens, e o que eu aprendi, voltando à questão como foi colocada, assim, eu hoje tenho o sentimento que posso falar a língua de uma árvore, esse idioma. Está lá, nós somos surdos, estamos cegos, assim, não estou a transformar a coisa em poesia só, mas a árvore tem que falar, a árvore tem que dizer coisas aos outros seres que vivem com ela. E, sobretudo, as linguagens que eu fui descobrindo, por exemplo, na semente, no fruto, na flor, que tem que falar com os insetos, que tem que dizer, estou aqui, tenho cor,
tem beleza. Esta construção da beleza que essa que a gente chamamos a natureza faz, para se assinalar, para dizer assim, sou existente, vem namorar comigo, não é? É isso que a árvore está dizendo, a flor está dizendo ao inseto, ao morcego, ou qualquer outro polinizador. E depois como é que essa linguagem foi coevoluindo. Eu agora ficava aqui outra meia hora falando sobre o fascínio que é perceber que essas entidades não são, afinal, entidades biológicas, mas são seres que têm linguagens. E eu, quando aprendo essas linguagens, não é porque eu aprendo qualquer disciplina científica, eu tenho que desaprender aquilo que foi inculcado em mim, que é pensar que eu sou superior e que estou tão cheio de mim como ser humano, que deixei de ter essa escuta, né? Portanto, esse parentesco que eu ganhei com o bicho, com a terra, com as árvores, faz com que eu hoje seja uma pessoa muito mais feliz. Portanto, devo isso também à biologia. Muito obrigado. Obrigado. Infelizmente, temos que encerrar, né? E agradeço muito ao Miyakoto ter dado esse espaço para a gente e ao público todo aqui presente. E ele, então, agora vai autografar os livros durante um tempo, né? Obrigada a todos.